Números decimais. Os números decimais são aqueles que aparecem em valores menores do que a unidade. Esses números são comumente chamados de número com vírgula. As casas decimais são a posição que um algarismo ocupa após a vírgula de um número decimal. Veja alguns exemplos. 0,0009 é um número decimal e tem 4 casas decimais. 14,358 é um número decimal e tem 3 casas decimais. 3,23, por sua vez, também é um número decimal e tem 2 casas decimais. Fração decimal. Fração decimal é aquela que o denominador é uma potência de 10. Veja alguns exemplos. 12 sobre 10, 188 sobre 1000 e 5 sobre 100. Todo número decimal pode ser escrito como uma fração decimal, ou seja, um número que tem uma parte inteira e uma parte decimal separados por vírgula. Por exemplo, a fração 126 sobre 100 pode ser escrita assim, 1,26. Para escrever um número decimal como uma fração decimal, nós temos que fazer o seguinte: o numerador será formado pelos algarismos do número decimal sem a vírgula e o denominador será formado pelo número 1 seguido de tantos zeros quanto forem as casas após a vírgula. Vamos a um exemplo. Vamos transformar o número 0,007 em uma fração decimal. Para isso, o numerador será o número 7, que é o número do algarismo decimal. Observe que os zeros que estão à esquerda do número 7 não contam. O denominador será o número 1, seguido de 3 zeros. Por que 3 zeros? Porque são as casas que tem após a vírgula. Dessa maneira, 0,007 é 7 dividido por 1000. Um outro exemplo seria o 32,5. O numerador vai ser o 325, que são os algarismos de 32,5. E o denominador será o número 1 seguido de um zero, porque só tem uma casa depois da vírgula. Um outro exemplo, 8,003. 8,003, o numerador será 8003. E o denominador, o número 1 seguido de 3 zeros. Operações com números decimais. Números decimais podem ser somados, subtraídos, multiplicados ou divididos, como qualquer outro tipo de número. Para facilitar esses cálculos, existem algumas regras a serem seguidas. Adição e subtração de números decimais. Para somar ou subtrair de números decimais, basta colocar vírgula embaixo de vírgula. Vamos somar o número 0,47 com o número 3,12. Para isso, nós vamos escrever 0,47 mais 3,12. Note que devemos ter o cuidado de colocar a vírgula embaixo da vírgula. E então é só efetuar normalmente a adição. 7 mais 2, 9. 4 mais 1, 5. 0 mais 3, 3. E a vírgula eu repito. Mais um exemplo. 0,05 com 2,3. Ao colocar 0,05 e o 2,3, colocando a vírgula embaixo da vírgula, nós vemos que sobra um espaço ao lado do 3. Então esse espaço nós vamos preencher com 0. Então efetuamos a soma. 5 mais 0, 5. 0 mais 3, 3. 0 mais 2, 2. Multiplicação de números decimais. Ao multiplicar dois números decimais, você deve desconsiderar as vírgulas. Quando terminar a multiplicação, soma o número das casas decimais nos fatores, considerando esse número no resultado da multiplicação. Vamos multiplicar o número 1,2 pelo número 0,17. Para isso, nós vamos escrever 0,17
e 1,2. Aqui nós não precisamos tomar o cuidado de colocar a vírgula embaixo da vírgula. E é só efetuar a operação normalmente. 2 vezes 7, 14. Vai o 4 aqui e 1 aqui. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Mais 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. O 4 eu repito. 3 mais 7, 10. Vai 0 aqui e 1 aqui. 1 mais 1, 2. Agora nós vamos acrescentar as vírgulas. Como? É só contar quantas casas nós temos que andar a partir daqui, do lado direito. Então, no 0,17, nós temos que andar 2 casas. 1, 2. E no 1,2 temos que andar mais 1. Ao todo, nós andamos 3 casas. Assim, nós vamos ter que andar 3 casas aqui no 204, a partir daqui. 1, 2, 3. Ou seja, 1,2 vezes 0,17 é igual a 0,204. Um outro exemplo é o 0,35 vezes 3. 5 vezes 3, 15. 3 vezes 3, 9. Com 1, 10. Se eu contar, nós vamos verificar que temos que andar 2 casas. A partir daqui, contando 2 casas, a vírgula fica aqui. Logo, 0,35 vezes 3 é igual a 1,05. Divisão de números decimais. Para dividir números decimais, é necessário deixá-los com o mesmo número de casas decimais, ou seja, eliminar as vírgulas. Depois disso, faça a divisão de números inteiros. Como exemplo, vamos efetuar a divisão de 1,4 por 0,04. Como já foi dito, nós temos que eliminar as vírgulas antes de efetuar a divisão. Para isso, podemos proceder da seguinte maneira. Escrevemos 1,4 e 0,04 em formato de fração, tomando cuidado para deixar a vírgula embaixo da vírgula. Fazendo isso, nós vemos que sobrou um espaço aqui no numerador, que nós vamos completar com o número 0. Ao completarmos, é só ignorar a vírgula e os zeros à esquerda. Ou seja, 1,4 dividido por 0,04 é a mesma coisa que 140 dividido por 4. Efetuando essa divisão, nós temos... Eu pego o 14, o 4 cabe 3 vezes dentro do 14. 3 vezes 4, 12. 14 menos 12, 2, abaixo 0. O 4 cabe 5 vezes dentro do 20. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Isso significa que 1,4 dividido por 0,04 é igual a 35. Já entendi.